Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam bem. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, uma história rápida e que ela é até engraçada, mas além de ser engraçada, ela exemplifica questões muito importantes que eu tenho comentado com vocês sobre a potência, a impotência, a comparação, a inveja e como a gente pode usar esse tipo de história que acontece com a gente e extrair dela uma força ativa, tá? Para a gente resgatar a nossa potência, a nossa alegria, nossa capacidade de viver, né? De sentir, pensar, agir, desejar. Então a história é a seguinte: eu tenho feito um treino chamado treino funcional. Faz uns 4 meses. Eu nunca fui muito de academia, na verdade eu nunca tinha ido antes, mas achei esse treino interessante. Não tem aparelhos, é uma academia pequena de bairro e comecei a fazer. E no sábado passado, não ontem, sábado passado cheguei na academia, estava completamente vazia, às 8:30 da manhã, e aí chegou um cara. E assim, o cara era gigante, né? Super forte, alto. Eu já olhei e na hora veio uma comparação, né? Putz, vou treinar do lado desse cara, eu aqui levantando esse pezinho, o cara deve levantar muito mais. Então, nessa hora eu já me coloquei para baixo, né? Eu já fiz uma comparação e nessa hora eu já me despotencializei. Porque uma pessoa que está ativa, que está potente, que está né, com as suas forças ativas, ela não se entristece com a potência do outro. Na verdade, ela se compõe, né? Ela olha para o outro, admira a potência dele e a sua própria, sem uma comparação quantitativa, né? Pois bem, a gente começou a fazer os exercícios, ele na dele, eu na minha, e aí, de repente, nós dois fomos para barra, para fazer barra, né? Que é quando você levanta o peso do seu próprio corpo. E aí, naquela hora, me veio um pensamento. Ah, agora sim, eu sou mais leve, né? Mesmo não sendo tão forte, eu aqui vou me dar melhor do que o cara. Então vejam bem, né? Como que o pensamento ele é tão rápido para tentar tirar a gente do buraco, né? E alcançar uma coisa, alcançar uma honra, alcançar um poder, né? Aqui eu posso mais. Então o impotente ele sempre quer o poder. Ele quer ser melhor do que o outro, né? Porque ele não se sente assim. Então as pessoas mais poderosas, que buscam mais poder, elas têm uma impotência gigante dentro delas, tá? E isso não deveria ser invejado por ninguém. Pois bem, eu fui lá para a barra, eu não consigo fazer barra sem uma ajuda, então eu tenho que usar um elástico. E o cara foi lá e também pegou um elástico. Eu falei, que maravilha, né? Ele também não consegue. E aí eu comecei a fazer a barra. Quando eu olho para o lado, o cara não está usando o elástico para ajudar no impulso para cima. Ele pegou o mesmo elástico que eu, aí ele pegou um peso, passou o elástico no peso, pendurou o peso no próprio corpo e estava fazendo barra sem ajuda e ainda com mais peso do que o próprio corpo dele. E aí, naquela hora, eu acabei dando muita risada de mim, sabe? De perceber esse meu movimento, né? De querer ser melhor, de querer ter o poder, né? E acabar constatando que não se tratava disso, né? Que o cara realmente era muito forte, muito mais jovem que eu. Enfim, tem muitas explicações, né?
fazia academia há muitos anos, eu estou há 4 meses, mas não é isso que importa. O que importa é a nossa capacidade de, mesmo numa situação como essa, extrair o necessário da situação, do acontecimento, né? Eu poderia me afundar ainda mais, né? Falar, putz, eu sou um fraco mesmo. Mas, quando a gente consegue observar o nosso pensamento, observar o que está acontecendo com a nossa potência, a gente consegue extrair uma força disso. E o que eu extraí? Eu extraí exatamente a percepção de que eu continuo na comparação, de que eu continuo na inveja, de que eu tenho uma impotência e tento superar isso com poder. Quando eu me dei conta disso, automaticamente eu senti o meu corpo expandir e não retrair, né? Então, essa é a medida. É a medida de quando a sua capacidade de sentir, de agir, de pensar, de ser afetado pelo mundo cresce. Isso é o aumento da potência. E isso pode ser feito a qualquer momento. Mesmo quando você tem um mau encontro, mesmo quando você faz um mau jeito na vida, né? Isso vai acontecer, né? A questão é como a gente faz um bom uso disso. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, podem me escrever e a gente segue nessa conversa. Um grande abraço.